Então, a gestão da empresa rural é o que se diz da maneira mais eficiente de usar os recursos da empresa rural conforme os objetivos do seu proprietário. Quais são esses recursos? Ou de que recursos a gente está falando? Depende do tipo de produção, depende de como é que este agricultor, de como é que este empresário rural trabalha. Qualquer empresa rural, seja ela familiar, seja ela patronal, ela vai ser integrada por um conjunto de recursos, que são estes fatores da produção. Estes fatores da produção são três: a terra, o capital e o trabalho. Então, a gestão da empresa rural ela é feita de que forma? De forma a você considerar os três fatores de produção, terra, capital e trabalho, de uma maneira fazer com que eles trabalhem de forma eficiente para produzir ou para gerar lucro para o agricultor. A terra, então, é onde se aplicam os capitais e se trabalha para obter a produção. É um fator de total importância, né? E aí, saber precificar a terra, saber o que ela produz exatamente, o quanto ela produz de cada insumo, ou compreender ou estudar as formas para se produzir mais, é fazer uma gestão melhor da empresa rural. Então, trabalhar sobre esse insumo, sobre esse fator de produção que é a terra, é de vital importância. Então, para se fazer análise de custos, ou seja, para se gerir de forma eficiente uma empresa rural, é preponderante que se conheça a terra, que se conheça onde se está, né, onde se está localizado. Além disso, é bem importante compreender o valor disso, né, o valor de custo desta terra, desta propriedade, seja ela arrendada, seja ela de propriedade da família, né, compreender exatamente quanto custa você manter ela. Outro fator de produção é o capital. O que é esse capital? O capital é o conjunto de bens que são colocados sobre a terra com o objetivo então de aumentar a produtividade e facilitar a melhora, né, da qualidade do trabalho. Então, assim, o capital ele pode ser representado por produtos, né, que você tem lá, galpões, cercas, maquinários, todos aquele conjunto de bens que você usa para o trabalho na empresa rural e que facilita ou que melhora ele é capital, né? Então é a alocação do dinheiro para benfeitorias, para coisas dentro da empresa rural que facilitem o trabalho. E óbvio, se facilita o trabalho ou se torna ele mais eficiente, melhora a gestão, né? Onde é que a análise de custos entra aí? Todo o capital investido na hora de fazer uma gestão da empresa rural, ele vai ter um retorno. E quando eu sei exatamente quanto custou para eu implantar ou implementar ou eu comprar algum produto para minha empresa rural, eu sei exatamente o retorno disso também, porque eu sei que em determinado período, por exemplo, eu construí uma cerca, né, para o gado e eu sei que essa cerca vai custar 100 mil reais, mas eu sei que isso vai impedir que roubem ou vai impedir que aconteça, né, várias intempéries ali relacionadas à minha produção, né, vai melhorar a produção. E aí eu vou medir isso. Se eu sei quanto custou, eu vou medir quanto tempo ela vai durar e eu vou dividir esse valor como um investimento para dentro da minha propriedade. Então, o capital vai estar significando, nesse caso, uma melhoria da qualidade do trabalho, né? Então, para isso é super importante. Capital, então, podem ser isso, as benfeitorias, como casas, galpões, instalação, máquinas, implementos agrícolas,
os animais de produção, como bovinos de cria, bovinos de leite, suínos, aves, tudo é capital. Os insumos também, os insumos agropecuários como sementes, como fertilizantes, defensivos, usados tanto na pecuária agrícola, alimentação dos animais de produção, tudo isso é capital, né? Todos eles servem como produtores, digamos assim, de valor para dentro de uma propriedade. Claro, saber exatamente, trabalhar exatamente com a melhor quantidade ou a quantidade perfeita que você tem de capital alocado dentro da propriedade para que você não desperdice, né? E trabalhar para saber o quanto você produz, né? Se vale essa conta do quanto você investe para quanto você produz é essencial, né? Para que a gestão seja feita da melhor forma e para que seja altamente eficiente dentro da fazenda. Aí lembrei do colega que falou da quantidade de leite produzidos pelas vacas ontem na aula, né? Então é isso, quanto mais você consegue tornar eficiente a mesma produção, aí ela vale, senão você substitui ela, você troca essa produção por uma produção mais eficiente, porque não vale a pena o gasto que você tem investido. Então isso é, a gestão do capital é isso, é fazer com que seja eficiente, né, o capital ou a produção de capital dentro de uma fazenda, de uma empresa rural. E o trabalho que é esse conjunto de atividades desempenhadas pelo homem. O trabalho é importante? É sim, porque as máquinas não se ligam sozinha, elas não trabalham sozinha, né? Mesmo a gestão das coisas não é feita sozinha. A gente precisa de pessoas desempenhando o seu papel. E todo mundo que já trabalhou, que trabalha em qualquer ambiente de trabalho, tem a clara noção de que muito mais importante do que ter os melhores recursos é ter as melhores pessoas trabalhando no seu ambiente de trabalho. Aí sim você tem um local que rende, né? Onde o trabalho ele realmente é eficiente como gestão. E então, por conta disso, essa tríade, né? Esse fechamento da tríade da gestão da empresa rural importa tanto. Acho que na área rural, sobretudo, o trabalho é o que mais importa. E uma das coisas mais interessantes da área de custos é o quanto o empresário rural não aloca seu prolabore, o seu valor de trabalho nos custos da sua empresa rural. Eles trabalham com os custos, com a renda não dissociada com o seu valor de rendimento com relação a ela. Eles não colocam um prolabore, um valor para o trabalho deles e não tem, por exemplo, nem todos, né, mas principalmente os micro e pequenos, e eles trabalham com a renda total como se fosse a renda da propriedade, como se fosse a própria renda. E na verdade, lá no custos, a gente aprende o quê? Que há o valor do trabalho, que é o prolabore, né, daquele gestor, daquele proprietário da empresa rural, e há o valor de rendimentos da propriedade. Por que é importante que a gente separe aquilo que a gente ganha mensalmente com aquilo que sobra para a propriedade? Porque aquilo que sobra dentro de uma empresa rural deve ser investido nela, né? Deve ser usado para investimento. Se você não tem esse controle do quanto sobra dentro da empresa rural para você, você realmente vai ter dificuldades de fazer investimentos. Os investimentos vão ser associados a empréstimos pessoais que você tem, né? Vai ser o trabalho para sobreviver, porque às vezes você não tem esse controle. Então, dar valor ao trabalho é diferente de trabalhar o lucro da empresa. O lucro da empresa é uma coisa, da empresa rural. O valorar o próprio trabalho é outra coisa. Quando a gente mistura essas ideias, a gente tem sérios problemas relacionados à gestão das coisas dentro das organizações e dentro das empresas rurais.
Então, aqui é uma imagem justamente para mostrar isso, né? Que as diferenças na gestão da empresa rural em quem é o empresário rural. Quem é o empresário rural e quem é que precisa da gestão de empresas dentro da área rural. Então, a gente conceitua como empresa rural a unidade de produção em que são exercidas atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de animais ou culturas florestais com a finalidade de obtenção de renda. No momento em que você exerce atividade, qualquer tipo de cultura, dentro dentro do rural, dentro de uma fazenda, de qualquer local, que você tem a finalidade de obter renda a partir dessa produção, você vai se tornar uma empresa rural nessa unidade de produção. Quais são as diferenças essenciais? Aí eu puxei aqui um quadrinho para falar do produtor rural versus empresário rural. E aí a gente tem ali visão de negócio. Aí isso é lá do Lupinati, tá? É de um autor, mas assim dá uma ideia do tradicional versus empresário rural. Não é estanque e a gente não pode dizer que todo mundo é assim, porque nós teremos produtores rurais com visões de negócio de empresário rural, mas é uma dicotomia que dá uma ideia, né, dessa diferença que faz com que seja um pouco mais difícil implementar a análise de custos no produtor tradicional, que é o produtor rural. O produtor, então, vai ter essa visão de negócio mais pontual, mais relacionada ao que eu faço, mais familiar e paternalista, né? Onde o planejamento dele vai ser feito na cabeça de forma informal, né? Sem papel, sem planilha, sem software, sem acompanhamento dessa gestão. A estrutura gerencial às vezes é inexistente, porque o produtor é quem pensa, quem organiza, quem compra, quem produz, quem colhe, quem faz tudo dentro da organização. A gestão é ele da empresa. O controle às vezes é inexistente, porque embora ele ache que controla, não estou falando de todas as propriedades, mas de algumas, né? Ele tem uma dificuldade de fazer isso porque ele está valorando o próprio trabalho. E quando a gente valora o próprio trabalho, ou quando a gente se faz autogestão, a gente tem uma dificuldade bem impressionante de ser crítico de si mesmo, ou de perceber que a gente tomou caminhos errados, fez escolhas tortas. Então é preciso tomar cuidado com isso. A tomada de gestão de decisão no geral é baseada em sentimento. Ele acha que esse ano vai dar bom para isso, ele acha, né? E aí a gente vê assim, eu, por exemplo, dou aula para agronomia, para o curso de agronomia na UERGS, e aí os alunos falam muito disso nas minhas aulas de gestão das relações humanas, da dificuldade de dentro da casa deles ou da família deles, eles convencerem a família de que o que eles sabem é um saber científico e que isso é maior do que o achismo existente há tanto tempo. Então, às vezes, de introduzir um insumo, uma forma diferente de plantação, enfim, é mais fácil para eles fazer isso em outras propriedades ou grandes propriedades do que trazer essa ideia para a propriedade deles, para a família deles, para casa. A dificuldade é muito grande porque existe esse achismo de sentimento, né? A propriedade sou eu. As métricas de desempenho no geral, elas nem existem, né? Ah, eu gastei 5 mil e eu ganhei 20 mil em sacas. É mais ou menos isso. É um mais ou menos, tão mais ou menos que não dá a real ideia de quanto o produtor está ganhando de verdade. As contas bancárias também são misturadas, assim como a base para a premiação lá dos colaboradores, por exemplo, é por produtividade, né? Então, produziu muito, você colheu muito, ganha, é na hora. No geral, as pequenas propriedades, no momento em que eles precisam, né? Eles chamam lá as pessoas para trabalhar pontualmente na colheita, enfim, uma determinada operação que seja necessário e não há sobretudo consultoria gerencial.
Então, assim, o produtor tradicional é uma rede de relacionamento sem métrica e mais ou menos pouco gerenciável, porque está repleta de um pouco de caos, né? Porque tudo está dentro da cabeça daquele que produz. E aí, para isso e por isso, a dificuldade é tão grande de você introduzir planilhas, de você inserir uma cultura, porque daí você está trabalhando com uma mudança de cultura organizacional, você está trabalhando com novos fatores ou novas formas de fazer produção. E isso é muito difícil, porque o produtor faz isso há 60, 50, 40 anos, porque trabalha dentro dessa empresa desde criança. Aí a dificuldade de você inserir parâmetros empresariais. O que seriam esses parâmetros empresariais para dentro da gestão da empresa rural? Seria essa visão mais sistêmica, holística. O que é isso? É me dar conta de que eu estou imerso em uma economia, né? Ela importa. Eu estou imerso em operações financeiras internacionais. O valor do dólar importa. Eu não tenho opiniões baseadas em pontualidades, em questões do meu município apenas. Eu me dou conta de que eu faço parte de um grande mote de empresas, de um grande mote de pessoas que trabalham nessa mesma área. Eu gerencio o meu negócio de uma forma empresarial. Eu tenho a minha vida e eu tenho lá a empresa rural. A empresa rural que produz, que me dá um prolabore e que auto-investe em si mesma. Ela segue sozinha, digamos assim. O planejamento ele é formalizado, no geral, grandes empresas rurais têm lá administradores, gestores financeiros, assim como engenheiros que organizam, digamos assim, a produção para tornar ela o mais eficiente possível, porque quanto mais eficiente, mais você tem retorno sobre este valor, né? Tanto porque vai sobrar mais dinheiro para investir e aí produzir mais e ganhar mais, e também porque você pode aumentar o seu próprio prolabore. A estrutura gerencial e o controle no geral eles existem porque estão formalizados. O controle é bem grande, então são softwares, aplicativos, planilhas, muitas pessoas envolvidas em gerenciar essas propriedades e torná-las efetivas ou torná-las rentáveis, o mais rentáveis que conseguir. A tomada de decisão é sempre baseada em controle, né? Ou seja, você vai controlar as decisões a partir de análise de custo daquilo que realmente é eficiente e não a partir das vontades ou desejos que você tem. Mesmo que você tenha o sonho de plantar alguma coisa, você vai fazer isso apenas se o desempenho econômico disso for melhor do que o que você já está fazendo, né, naquele momento. Então a tomada de decisão é controlável. As métricas de desempenho existem, né, tanto operacional como financeiro. Você sabe todos os anos e a todo momento quando você produziu mais, quando você produziu melhor, quando é que essa produção foi mais eficiente ou não. Você vai saber disso quase que de forma simultânea, porque você acompanha isso através das planilhas de resultado bem mais rapidamente. As contas bancárias são separadas, óbvio, porque família e negócios se dissociam, né? Mesmo que entes da família ainda sejam associados, há essa separação, né? Do quanto cada um tem ganha a partir do trabalho que faz, que cumpre dentro dessa organização. A base para premiação dos colaboradores é sempre a lucratividade, né? Ou seja, quanto mais lucra, mais as pessoas que trabalham lá ganham. E, no geral, há uma consultoria gerencial, seja por um engenheiro agrônomo que é responsável e que efetua análise de custos e análise gerencial e análise de gestão da propriedade, seja por outras pessoas, né, que trabalham dentro da organização e que cumprem esse mesmo papel.
O que faz então uma propriedade ter sucesso financeiro? Que é que faz uma propriedade ter sucesso financeiro? Eis a questão. É a boa gestão desses recursos, que parece uma resposta tão simples e no entanto, na prática, ela é tão complexa por conta disso, porque ela lida com uma realidade que é cultural, né? Que é uma forma de se produzir que se arrasta ao longo de muito tempo e que é diferente de se fazer gestão, que é essa baseada nos sentimentos, no achismo e na produção daquilo que eu faço porque faço desde sempre, e não na produção daquilo que eu faço porque fazer isso me traz um investimento, um retorno financeiro melhor. Há algumas dificuldades encontradas. A renda do produtor ela é variável e incerta. Há a exigência de uma infraestrutura específica, porque, claro, se você é um produtor muito pequeno, né, você vai ter dificuldade de organizar isso, de dissociar a sua produção da sua vida pessoal. O maior poder de barganha dos setores industrial e comercial. Se você é um produtor muito pequeno, você não consegue comprar dos locais onde vende muito, por exemplo, em grande quantidade, porque você é pequeno, né? A sua produção é pequena e os insumos ainda são, você precisa comprar nos armazéns, digamos assim. E aí você não tem esse poder de barganha que grandes propriedades possuem. O produtor agropecuário não possui distinção de marca. Então, ele não consegue, ele não consegue produzir algo que tenha a marca dele. Ele produz e ele vai vender. Então, ele não tem esse diferencial do pôr a marca do meu produto. Tem a questão da qualidade, mas às vezes, um colega disse isso ontem na aula, procure o que é mais barato, tanto faz a qualidade. E aí pega o produtor no sentido de tanto faz a minha fazenda, a marca que tem lá impressa nela, eles vão procurar o produto que é menos custoso para a empresa, um insumo menos custoso. Então eu preciso produzir sempre de forma mais eficiente e menos preocupado com marca. Além disso, a variação dos preços, que a gente já falou, os preços variam por conta de um inúmero de questões e de problemas que acontecem. Então, os preços variam por conta da alta do dólar, os preços variam por conta da concorrência, e ter que lidar com isso e saber que os produtos às vezes variam, os preços variam e ficam mais baratos ou fica mais caro e você ganha mais ou ganha menos, depende do momento em que você está fazendo a venda. E aí você tem um outro problema na gestão da empresa rural, que é estoque. Você não pode estocar para sempre. Você tem um limite, você tem um tamanho de estoque, você tem condições ou não de manter estocado. Então, todas essas questões elas são limitantes, né, no momento de você fazer a gestão destes recursos e tornar eles o mais eficiente possível. Outras dificuldades, o processo produtivo não pode ser paralisado, né? Eis aqui, né? A gente viu uma pandemia, a produção rural não parou, você não podia deixar a soja lá e esperar com que tivesse tempo, né? Com que as pessoas fossem vacinadas para que fosse colhida ou para que fosse plantada. Você precisa fazer quando é o momento certo. Então não há essa possibilidade de paralisar. E a possibilidade de guardar também é complicada, porque o estoque desses insumos precisa de uma organização, né, dentro da empresa rural muito forte, ou você perde, porque os produtos são perecíveis, eles estragam, né? Então é uma complexidade de se planejar e de controlar a produção quando se fala da área rural e da agropecuária, que é bem diferente da gestão de uma empresa normal, de uma empresa industrial, por exemplo. As opções também de produção e cultivo são regionalizadas. Isso porque o solo vai me dizer o que é que eu posso produzir. O solo, as condições climáticas, né, vão me permitir produzir ou não o que eu quero.
então isso vai limitar também o meu processo. Os negócios no meio rural são viáveis? Então ali tem uma piadinha relacionada a isso, né, da escova de dente dizendo que eu acho que eu tenho o pior trabalho do mundo e o papel higiênico dizendo, fala sério. E é mais ou menos isso, né, porque no meio rural as pessoas no geral têm essa tendência de dizer que o trabalho é duro, que o trabalho é complexo e que a renda com relação a isso não é tão boa. Mas aí a gente trabalha, né, com essa questão de, bom, é viável? É viável, só que é preciso fazer dela um negócio. Se você transforma o que você faz num negócio, você sempre vai ganhar mais, né, fazendo aquilo que você gosta, do que se você trabalhar nisso só como alguma coisa que acontece ali na sua vida. Então, transformar em um negócio que é todo a cereja do bolo neste caso. Você transforma no negócio e aí sim você vai ter rendimentos para o que você faz, né? Para a empresa rural. Estou aqui para ajudar. Conheça a Siri em apple.com. Para fazer então a gestão da empresa rural, a gente tem que pensar basicamente em duas coisas, né? Nesse mercado competitivo e na necessidade de profissionalizar a empresa. Por que que a gente falou de tudo isso nessa aula? Porque para fazer isso, uma das condições mais importantes, primordiais e iniciais é planificar os custos. É você colocar no papel exatamente, eu coloquei aqui um produtor rural. No notebook para dizer que você precisa entender dos custos. Se você não entende exatamente quanto está sobrando, quanto você vai pôr de retorno dentro da sua empresa, dentro da sua organização, você não vai conseguir tornar profissional a sua empresa rural. É o único jeito, é a única forma, né? E é imprescindível que se faça dessa forma. Então, para finalizar, nessa parte da introdução dessa disciplina, não é? A gente tem aqui alguns objetivos da gestão da empresa rural, que é aplicar técnicas de administração rural dentro das empresas, gerenciar a estrutura administrativa da empresa rural, fazer o planejamento rural simplificado, o monitoramento e avaliação do processo produtivo, entender de técnicas relativas ao processo de elaboração de projetos agropecuários e agroindustriais. Bom, isso tudo faz parte da gestão da empresa rural. E essa introdução ela é dada para vocês para que quando a gente entre ou quando a gente inicia agora a falar sobre contabilidade, não pareça que foi solto, né, a disciplina de contabilidade dentro da disciplina, dentro da gestão, tá bem? Então, eu espero que essa introdução sirva a vocês para entender os processos de gestão dentro de uma empresa rural e, a partir de agora, fique um pouco mais simples de compreender a contabilidade neste contexto, tá bem? Obrigada, bons estudos, beijos!